Olá, tudo especial, você que está acompanhando mais um programa Igreja Presente, aqui com o nosso cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, da Arquidiocese de São Paulo, que nos recebe mais uma vez para falarmos sobre os assuntos importantes. Mais uma vez, muito obrigado, Dom Odilo. Obrigado, uma saudação e saudação a todos vocês neste nosso encontro semanal Igreja Presente. Espero que vocês estejam bem e nós estamos hoje refletindo sobre mais um tema importante onde a Igreja quer estar presente. Claro, a Copa do Mundo vai chegando ao seu final, as pessoas agora começam a pensar em outros assuntos, como por exemplo, ligados, pensando no mês de outubro desse ano, onde nós vamos ter as eleições do nosso país, né? Onde nós vamos eleger a presidência da República, deputados, não é? Estaduais, federais. E é aí que o nosso país vai se preocupando ainda mais com assuntos importantes que falam do dia a dia do povo. E a igreja está inserida nesse assunto, Dom Odilo. Nós não podemos deixar esse assunto de lado do dia a dia da comunidade. A igreja está presente, onde está o povo, né? Nós estamos no meio, né? Nós estamos neste mundo onde tudo acontece e também nós queremos estar presentes. Mas nesse caso são os cristãos, são os católicos que estão como cidadãos ao mesmo tempo, né? Então aqui essa distinção é importante fazer. Às vezes as pessoas dizem, não, a igreja não deve se meter em política. Bem, depende, não deve se meter enquanto instituição e fazer política partidária, isso evidentemente, e também os que representam a instituição normalmente não devem fazer política partidária e entrar justamente na disputa política. Porém, existe o fato, a igreja são também os batizados, né? São nossos católicos, que são cidadãos. Então, enquanto cidadãos, eles têm uma convicção, e tomara que tenha clareza da convicção da própria fé. E, assim, claro, todos os outros também, quem é evangélico tem suas convicções, quem é espírita, quem é muçulmano, quem é ateu, todos têm as suas convicções. E não dá para separar o cidadão das suas convicções religiosas ou não religiosas. O cidadão tem convicções e tudo isso tem repercussão política. Portanto, o cidadão católico é convidado a entrar na vida política. O Papa, inclusive, tempinhos atrás, ele tem usado uma palavra numa entrevista me parece que foi a um jornal da Espanha, de Barcelona, em que ele diz, olha, o católico que tem possibilidades até mesmo de participar ativamente da vida política, deve fazê-lo. E seria uma omissão se não o fizesse. Então, esse ponto a gente precisa distinguir, né? A igreja, enquanto instituição, não está na política de partido, isso sim. Agora, a igreja, enquanto são os católicos são cidadãos e têm todo o direito e até o dever de entrar no mundo da política também, até mesmo de partido, de concorrer a cargos eletivos. Sim, os católicos devem fazê-lo. Porque, inclusive, é no voto que cada um chega lá diante da urna que vai escolher o seu deputado, a sua deputada, o seu presidente, a sua presidenta. É onde nós vamos nos preocupando com hospitais, com escolas, com um Brasil um pouco melhor, para que nós não tenhamos tantas pessoas carentes. Passa pelas nossas mãos e pelos nossos pensamentos cristãos e com os nossos exercícios de cristão no dia a dia, Dom Odilo. Nós temos que fazer essa ligação desses assuntos, não podemos viver fora disso. É verdade. As questões que interessam o dia a dia são parte da política, né? Não se separa a política da vida. Nós temos, infelizmente, em geral, um conceito muito ruim da política, porque tantas vezes a política é identificada com os políticos. E os políticos nem sempre todos dão um bom exemplo, né? E, portanto, muitas pessoas acabam tendo uma rejeição em relação à política. Mas a política é justamente a ação de buscar o bem da polis, ou seja, da cidade, da convivência. E, portanto, é uma coisa boa enquanto tal. E, por isso, as pessoas devem se interessar, sim, para promover o que é bom para todos,
através da ação política, sim. De uma certa maneira, Dom Adilo, a partir do momento que nós reclamamos de uma falta de um hospital, de uma falta de uma escola, de uma merenda escolar que não foi entregue por aquela criança, isso também não passou pela nossa mão? Porque se o trabalho não está sendo realizado, é porque nós escolhemos mal a pessoa que vai administrar esses bens públicos. Ou seja, não é? O nosso voto, a partir do momento que ele é consciente, é uma possibilidade de que as coisas sejam administradas de maneira correta. É verdade. Muito simplesmente, né? Se nós não votamos ou não nos interessamos pela política, porque só tem maus políticos, isso é maneira muito generalizada, naturalmente, claro, que tem bons políticos também. Mas o que acontece? Na medida em que nós não nos interessamos pela política, nós deixamos muito mais espaço, né, para que outros entrem e tomem o lugar que nós deixamos livre. Então, cada um deve ocupar o seu espaço, né? Por outro lado, não basta assim se abster ou olhar de longe, dizer que tudo não presta. Não. Se queremos melhorar, que as coisas melhorem, façamos a nossa parte, né? Como dizia um provérbio já bem conhecido, porque vem sendo citado muitas vezes, se queremos melhorar o mundo, comecemos conosco mesmos, né? Se queremos melhorar nossa cidade, comecemos ao redor de nós a nos interessar pelas coisas da cidade. Então a cidade melhorará, o mundo melhorará. É claro, olha, estou aqui com um texto na mão, eleições 2014, seu voto tem consequências, um mundo novo, uma nova sociedade, né? Que é do Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara, o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC de Minas e a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, que vem falando até uma palavra do Papa Francisco. Olha só, o senhor fez menção ao Papa, e eu estava procurando aqui onde é que estava e encontrei. Palavras do Papa Francisco aqui, ó. Envolver-se na política é uma obrigação de todo cristão. É a preocupação com o mundo social também, onde nós vivemos, Dom Adilo. Sim. Sobretudo quem tem melhores condições deve fazer isso também como uma forma de ajuda aos outros. Por isso que o Papa Paulo VI dizia que a política é uma forma muito alta de realizar a caridade, né? Então, quem é político e realmente se coloca ao serviço dos outros para promover o bem comum, ele está fazendo uma obra boa e uma grande ação de caridade. A CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, vem lutando muito pela uma reforma política em nosso país, não é? Para uma nova proposta de eleições, busca de receitas eleitorais para que novos deputados sejam eleitos. Tem toda uma proposta para um sistema eleitoral melhor e para um país um pouco melhor, né? Dom Adilo, a igreja vem trabalhando ativamente sobre isso. Eu estive conversando com o Dom Joaquim Moll, que é bispo auxiliar de Belo Horizonte, nesse trabalho incansável da CNBB, para que os deputados possam nos escutar a Igreja Católica e outras igrejas estão juntas e outros movimentos da sociedade, para que isso possa continuar acontecendo. Sim, há muitos anos se fala de reforma política e ela nunca decola. Fazem-se uns remendos aqui, remendos lá, mas o que precisaria é uma reforma política mais profunda. O problema é que não se tem um consenso, não se chega a ter um consenso. Quem é que deve promover a reforma política? Normalmente é o Congresso Nacional, o Parlamento, mas nem sempre isso vai para frente, porque às vezes o próprio Parlamento não tem interesse de fazer. Então, naturalmente que demora até que se crie um consenso, a ideia vá caminhando e finalmente se possa fazer normas novas, leis novas, que mudem um pouco a configuração da atual política. Dom Adilo, eu vou entrar numa pergunta aqui polêmica para nós, eu tenho certeza que não é para o senhor, mas porque muitos cristãos, muitos fiéis católicos, encontrando aqui e ali, nas dioceses do Brasil, porque isso vai valer para o Brasil inteiro, perguntam para nós assim, por que a igreja não indica o prefeito? Por que a igreja não indica em quem nós devemos votar? Por que a igreja não fala em qual deputado ou deputada nós devemos escolher? Não é? Por que a igreja não dá nomes? Porque, entre aspas, a igreja já pesquisou, conhece, sabe do testemunho daquela pessoa.
Por que, Dom Odilo, que a igreja não faz isso? Normalmente. Bem, normalmente a Igreja Católica não toma posição política de partido, de indicação de candidatos, porque quer respeitar o eleitor, o cidadão. Esta escolha deve ser uma decisão autônoma e livre de cada cidadão, e não de alguma forma cabresteada por quem quer tirar o maior proveito, né, desta ocasião, em função de interesses, sabe lá quais, né? Então, é importante que você tenha presente que todos podem fazer a sua parte, né? E a igreja, ela, como instituição, acha que não é seu papel de ela entrar, por exemplo, fazer uma bancada católica, ou dizer, este é o nosso candidato, votem nele. Mas se a igreja, enquanto instituição, o bispo, o pároco, não devem fazer, nada impede que os católicos se organizem numa cidade e digam, nós católicos queremos votar nesse, né? Queremos indicar este candidato. E são ações de cidadãos, que eles sejam católicos, é apenas um aspecto, mas são cidadãos que se unem, têm todo o legítimo direito de se unir para conseguir indicar algum candidato, se a comunidade assim acha. Mas isso os próprios cristãos, os próprios católicos. Claro. Então, nesse instante final, Dom Odilo, nós temos que ter a consciência de que o nosso voto, a nossa escolha, faz um trabalho gigante pelo bem do nosso país. Certo. O voto de cada um tem valor, não se pode desprezar o voto de ninguém. E o Brasil precisa crescer também na cultura política, crescer na cultura da participação, do respeito, da dignidade da ação política, que infelizmente o sistema introduzido no Brasil tem falhas, né? E há muito se vê que é necessário haver uma mudança, porém, para mudar concretamente as coisas nem sempre engrenam. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto nos próximos programas, porque as eleições vão começar a ser assunto, né, de tema para todos vocês nos próximos dias até o mês de outubro. Mas eu queria uma palavra do final do Senhor e a bênção para todos nós, Dom Odilo. Pois não. Que Deus acompanhe, abençoe a todos e depois da Copa, né, todo mundo vai ficar mais atento às questões políticas, né? É o momento, portanto, de focar nas questões políticas do país para poder eleger bem, escolher bem, né? E assim promover também, através do voto consciente, a melhor participação na vida da comunidade e da cidade. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.